vem a última parte, né? Então, a gente terminou a parte do domain, a gente vai para o dados. Aqui muda um pouco. Por quê? Por que muda um pouco com os dados? Porque agora nós estamos trabalhando com o que os dados trabalham? Trabalham com o banco de dados. Então, nesse momento, a gente quer testar as consultas, as alterações, tudo que é feito na camada de dados. Tá? Como que a gente faz isso sem ter muito impacto no banco de dados, né? Você tem um banco de dados de produção lá, por exemplo, rodando, você não vai ficar rodando teste e colocando dado de teste dentro do banco de produção, gerando lixo nesse banco, né? Isso aí é impensável. Quais seriam as opções? Você criar um outro banco físico, né? Banco de dados mesmo físico no servidor lá, como banco de homologação. E pode rodar os testes. Isso é utilizado, inclusive, em alguns cenários. Mas o que pode ser feito? Como a gente está trabalhando com Entity Framework, eles desenvolveram uma forma que a gente consegue trocar esse banco de dados que está rodando por um banco de dados que sobe apenas na memória do nosso computador. E existem duas formas de fazer isso também. Tá? Duas formas de subir em memória o banco de dados. A primeira é utilizando o provider in memory do próprio Entity Framework. Tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui numa nova aba. Deixa eu abrir aqui para vocês. Olha só. Na documentação da Microsoft ele mostra aqui, ó, tem um Microsoft Entity Framework core.inmemory. Olha só, vamos acessar aqui. Primeira coisa, tem um disclaimer aqui, né? O EF in memory, né, ele é diferente de uma base relacional. Então, se você quer usar isso, você tem que entender os problemas e as escolhas que envolvem esse uso. Não necessariamente você vai ter todas as funcionalidades que um banco relacional tem, usando aquele provider. Uma dica que eles dão aqui é a segunda maneira que eu falei. Então tem como utilizar aquele Microsoft Entity Framework core.inmemory e tem como usar o SQLite. Só que o SQLite também subindo em memória. Então olha só, SQLite é um provider relacional que pode ser usado com bases em memória, né? Você pode considerar o uso se você tiver querendo fazer um teste mais próximo de uma base relacional, dos comportamentos de uma base relacional. Então, esse é o que eu geralmente uso, SQLite in memory, tá? E não o provider in memory deles, por causa que, exatamente, você tem alguns comportamentos mais próximos da base relacional, então faz mais sentido. Às vezes você usa alguma coisa mais avançada do SQL lá server, que às vezes o SQLite vai atender, vai ter essa feature, mas o provider deles não vai ter. Então, primeira coisa, contexto. O nosso contexto aqui da nossa aplicação usa esse data context, correto? Eu mostrei lá no Startup que ele era configurado com essa opção, ó, Use SQL Server, e passava Connection String. Com o teste a gente precisa fazer esse setup também, só que a gente vai mudar o provider, não vai ser mais SQL Server, vai ser SQLite. A primeira coisa que eu fiz foi criar uma classe aqui, classe só de setup do meu banco em memória. Então eu vou criar um banco em memória com dados fictícios que eu vou criar também, para deixar pronto para fazer testes. Então olha só o que estou fazendo aqui. Estou tendo meu data context. Aí no construtor, a primeira coisa que estou fazendo, estou criando uma conexão do SQLite connection. E aqui que está o detalhe. Olha só o que eu passo como connection string. Data source igual : memory : Isso faz com que o SQLite suba em memória. Abro a conexão. Eu crio esse options aqui, use SQLite em vez de use SQL Server. Tá? Aqui é uma opção de log, que é dispensável se quiser. E pego options.
E aí eu jogo esse options que eu peguei dentro do meu data context, que é a minha estrutura lá da minha camada de dados, que é essa parte aqui, ó, db context options, ok? Dessa forma eu já consigo criar a parte de conexão e instanciar meu contexto. Agora eu vou tratar de criar o banco em memória e inserir alguns dados. Então eu criei esse método insert fake data e a primeira coisa que eu faço é o seguinte: context.database.ensure created. Esse método ele fala assim: além de fazer a verificação se a database está criada, se não tiver criada, ele cria. E aí ele entra dentro desse if. Então, ao executar isso aqui, eu estou criando o banco em memória com todas essas especificações que foram feitas aqui em cima. Tendo o banco criado, eu já vou adicionando alguns dados em algumas tabelas, porque logo que ele criou o banco, ele criou toda a estrutura seguindo os meus mapeamentos lá que eu comentei, usando o nome da tabela X, com o campo desse tipo varchar, tudo mais, inserindo os dados aqui, tudo certo. E eu apenas crio duas tarefas. Então, context tarefa.add, uma tarefa de teste de título e a outra de teste de título 2. Para salvar, context.savechanges. Então, nesse momento que terminou o método insertFakeData, eu já tenho o banco criado em memória com duas tarefas adicionadas. E tenho categorias adicionadas, porque categorias foram adicionadas aqui no mapeamento, ó, categoria 1 e 2. Beleza? Então, criei essa minha classe, meio que um helper para subir o banco em memória e criar alguns dados. E agora está aqui o meu teste propriamente dito do tarefa repository tests. Então, o que eu quero testar aqui no meu repositório? Os métodos que tem dentro deles, né? Primeira coisa, no construtor, eu instancio aqui o meu db in memory, que é aquela classe responsável por criar o banco em memória e adicionar alguns dados. Eu pego qual que é o contexto que ele criou aqui dentro, simplesmente para instanciar o meu repositório que eu estou querendo testar. Porque o tarefa repository, se vocês forem ver, ele por obrigação ele tem que passar aqui no construtor um objeto do tipo data context, ok? Então eu criei aquele contexto em memória e estou instanciando o meu repositório com aquele contexto em memória. E aí eu parto para os testes. Então, o primeiro método do meu repositório é obter todos, né? Então, obter todos. Olha o que ele faz aqui dentro. context.tarefas.include.asNoTrack.toList. Ou seja, ele traz uma lista de tarefas juntamente com as categorias associadas. Rodando a aplicação de uma maneira convencional, isso iria lá no SQL Server, na tabela de tarefas, aqui. Vou até abrir para vocês verem. É que a gente deletou, né, o que a gente criou lá na aplicação, mas teria os dados aqui, né, nessa tabela do SQL Server. Como é em memória, então a gente não tem, ela só vai funcionar em memória do nosso processo que está rodando aqui, no caso do teste, né? Perceba que o mock que eu estou fazendo, que antes a gente fazia um mock usando o NSubstitute. Agora o mock, a gente não quer fazer um mock, a gente quer realmente testar se as consultas que a gente escreveu realmente estão sendo rodadas e produzem código SQL válido para fazer uma consulta em um banco de dados. A única diferença é que esse banco de dados não está num servidor físico lá instalado como uma database do SQL Server. Ele está subindo toda a estrutura em memória no momento do teste, e quando o teste morre, quando para de rodar, esse dado é eliminado da memória e não existe mais. Então ele é muito útil por causa disso. Eu consigo subir uma infra em memória e fazer um dispose dela quando o processo termina. E efetivamente eu estou testando as queries, estou testando as modificações de banco. Realmente estou testando o conteúdo da minha camada de dados.
Então, obter todos, eu nem preciso fazer nenhum tipo de mock, porque eu simplesmente substituí o banco de dados. Eu simplesmente faço a chamada comum sem fazer nenhum tipo de mock usando o NSubstitute, por exemplo. Tá? Porque todo o setup que eu tinha que fazer eu fiz nessa classe DB-InMemory. Então são chamadas comuns. Tarefa obter todos. E eu espero que ele tenha duas tarefas. Por quê? Ponto importante. Porque quando eu inserir aqui no meu setup, eu sei que eu inseri duas tarefas. Beleza? Então esses cuidados ainda você tem que ter. Então, beleza. Obter por ID. Obter por ID 1. Eu sei que como ele subiu o banco pela primeira vez, o index da tarefa começa em 1. Então eu sei que vai ter uma tarefa com esse código, porque eu mandei inserir duas lá, né? Então vai ser uma que é o código 1 e a outra que vai ser o código 2. Então eu estou verificando aqui no assert que a tarefa que é retornada tem que ser not null, ou seja, tem que ter alguma coisa. Teste de título, né? Obter por título, melhor dizendo. Então faço aqui obter por título passando a string teste de título. E por que eu escolhi isso aqui? Porque é exatamente o que eu inseri no DB-InMemory. Teste de título, tá vendo? As coisas não são por acaso, não funcionam magicamente, né? Por mais que pareça. E tem um adicionar aqui, que estou criando uma tarefa, um novo teste de descrição, estou adicionando e estou verificando se o sucesso é true. Faltou fazer para os métodos de atualizar e remover, se não me engano, né? Mas basicamente é a mesma ideia, tá, pessoal? Não muda nada, você só vai fazer a chamada e vai respeitar o que você... por exemplo, se você quer editar um dado, você vai respeitar que você tem o código 1 e o código 2, então você vai alterar um desses dois, né? Tem que respeitar os dados que você tem no teu banco em memória. Então, para isso fazer sentido. E aí, vamos rodar aqui o nosso to-do app data.tests, né? Que são esses 4 testes: adicionar, obter por ID, obter por título e obter todos. Ele demora um pouquinho mais porque está subindo a estrutura do banco e tudo mais, e rodou, né? Então, funcionou, passou os testes, e esse é um exemplo de utilização de testes com o ORM, que é o Entity Framework Core, utilizando um banco de dados em memória, usando SQLite em memória.